Fala pessoal, essa é a análise da nossa terceira copy. É uma análise sobre uma copy do Stefan também, de emagrecimento, que chama Burn. Então essa copy vendeu mais de 100 milhões de dólares. A copy sensacional, vale a pena estudar ela, vale a pena entender o mecanismo dela e ver como tudo isso funciona, tá? Então, como muitas pessoas estão no nicho de emagrecimento, estão pensando em criar uma copy no nicho de emagrecimento, eu decidi gravar essa análise aqui de emagrecimento para vocês verem na prática como um bom mecanismo funciona, tá? Então, vamos lá. Olha, essa cópia aqui é um especialista falando, então é um especialista falando e tal, e essa cópia aqui, uma coisa interessante nela, é que nem história ela não tem, tá? Então, ela não tem história, ela tem a lead, na hora que acaba a lead tem a parte de autoridade, né, que fala, ó, meu nome é fulano de tal, já ajudei tantas pessoas, essa parte é muito importante, onde ele estabelece a autoridade, e depois disso já vai para o mecanismo do problema. Então isso aí é interessante, né, sobre a coisa de quebrar as regras, né, ficar ciente, ter o julgamento para quando você deve ou não fazer isso, tá? Mas esse é outro papo de outro dia, mas aqui já dá para vocês terem uma noção de como isso funciona, tá? Eu vou até gravar um vídeo sobre isso lá no CF também, explicando, né, quando você deve tirar a história, quando você deve colocar, quando você deve tirar mecanismo. Já teve coisa que eu fiz que vendeu mais de 6 dígitos que eu tirei mecanismo, nem mecanismo tem conteúdo, né? Então, como identificar isso? Então, eu vou falar mais sobre isso lá no CF depois, mas hoje a gente vai ficar com a parte do mecanismo e a gente vai analisar isso para não perder o foco, tá? Então, vamos lá. Olha, para a maioria das pessoas, o modo padrão de sinalização... Deixa eu ver como que ele prepara isso aqui antes, ó. Quer ver, ó? A partir disso, as células de gordura decidem se vão preservar a gordura existente. Deixa eu voltar mais um pouquinho. Olha aqui, ó. Na verdade, essa descoberta que eu vou te mostrar é sobre como as células de gordura do seu corpo se comunicam. Olha, porque apesar de parecer estranho, de acordo com as pesquisas importantes de lugares como Harvard, Purdue University, Johns Hopkins, Penn State e University of California, San Diego, as células de gordura dentro do seu corpo conversam entre si. Então, olha a coisa interessante. É um processo chamado de sinalização das células de gordura. E a forma como essa comunicação funciona depende de uma série de fatores, como dieta, exercícios, estresse e até mesmo sono. A partir disso, suas células de gordura decidem se vão preservar a gordura existente no seu corpo e criar uma gordura nova a partir dos alimentos que você come, ou se vão queimar a gordura existente. E utilizar a comida que você ingere como energia, em vez de transformar ela como gordura, ou seja, a maneira como suas células de gordura tomam essa decisão, é através desse processo de sinalização das células de gordura. E uma vez que essa decisão é tomada, suas células de gordura começam a se comunicar sobre qual é o plano a ser seguido uma para as outras. E todas elas seguem as instruções passadas. Olha que interessante, né? Um negócio novo, ninguém nunca ouviu falar nisso. Mas existe um grande problema, algo que provavelmente você já sabe. Ó, para a maioria das pessoas, o modo padrão de sinalização de gorduras, das células de gorduras, está configurado para acumular gordura e não para queimar. Por quê? Reason why. Vocês estão vendo esse padrão em todos esses mecanismos que a gente analisa? Se você for ver a cópia dos melhores copywriters, esse padrão é muito forte. Reason why. Por quê? Porque eles explicam tudo. Por quê? Na verdade, se trata uma questão biológica muito simples. Nossos corpos foram projetados para armazenar gordura, para que ela esteja disponível em caso de emergências. Antigamente, esta foi uma boa estratégia por dois motivos. Primeiro, nem sempre tinha comida disponível. Caçadores e coletores podiam não ter problemas para encontrar comida durante um mês quente de primavera, mas no inverno podiam passar vários meses morrendo de fome. Então, para nos proteger dessa falta de alimento, nossos corpos armazenam toda a gordura possível durante os bons tempos. Olha ele explicando por que o nosso corpo acumula gordura, né? Isso é um negócio massa demais. Essa forma como ele usou, né, o negócio dos caçadores, dos coletores, ficou muito interessante. Uma coisa que é simples, todo mundo já sabe, mas ele explicou de uma forma diferente, né? Ele achou uma nova forma de explicar, bem mais interessante, né? E por isso essa copa funcionou tanto. Mas no inverno, podiam passar vários meses morrendo de fome. Então, para nos proteger dessa falta de alimento, nossos corpos armazenam toda a gordura possível durante os bons tempos. Dessa forma, podemos queimar essa gordura durante os tempos difíceis. E a segunda razão pela qual, né, segundo motivo, pelo qual o nosso modo de padrão das nossas células de gordura está configurado para acumular gordura, é porque, por cerca de 95% do tempo de toda a história humana, nós não estávamos no topo da cadeia alimentar. Revoltante, eu sei, mas a verdade é que nós éramos caçados todos os dias por predadores como leões, leopardos e até crocodilos. E quando um leão faminto está correndo atrás de você, é melhor você ter muita energia pronta para queimar. Caso contrário, você vai acabar virando comida. Bem, graças às nossas reservas de gorduras,
tínhamos energia suficiente. E foi por causa disso que vários dos nossos ancestrais não foram comidos por predadores. O que é ótimo, porque senão nenhum de nós estaria aqui hoje. O problema é que, embora fizesse sentido que nossos corpos armazenassem o máximo de gordura possível, hoje em dia as coisas são bem diferentes. Podemos conseguir a comida que quisermos dando alguns cliques no celular. Temos uma geladeira. Olha como ele faz essa transição do passado, né? Como o verdadeiro motivo pelo qual a gente acumula gordura e como isso se transformou em hoje, né? Porque a gente não precisa dessa reserva de gordura, né? Mas o nosso corpo continua acumulando gordura, né? Temos uma geladeira cheia de besteiras, comemos 3 refeições por dia, e se você está assistindo esse vídeo agora, tenho certeza de que não tem nenhum leão te perseguindo, e não vai ter tão cedo, não é? Então, por um lado, o fato de não corrermos o risco de morte, de fome ou ser caçados é ótimo, mas por outro lado, nossos corpos estão todos bagunçados. Olha aqui, ó, ele tá chegando perto do mecanismo, né? Mas olha para você ver como que é fácil de acreditar no que ele está falando. Cara, faz muito sentido. Faz muito sentido. Então, um mecanismo, né, ele deve ser assim. Essa parte é o mecanismo do problema, né? Ele deve ser assim, sabe? Ele deve ser fácil de acreditar. Deve começar com fatos que a pessoa vai acreditar facilmente. Não vai ter nenhuma dificuldade, né? É por isso que depois ele leva para uma solução que é diferente. Nossos corpos estão todos bagunçados. Porque hoje estamos armazenando toda essa gordura de que não precisamos. E essa é uma das principais razões pela qual a taxa de obesidade continua subindo. E porque pode parecer impossível de se livrar de todo o excesso de gordura, não importa o quanto você tente. Então ele está explicando aqui, ó, o verdadeiro motivo, a causa raiz. Aqui ele está explicando que a causa raiz é esse processo aí que acontece há milhares de anos, né? E que tem a ver lá com os caçadores, com os coletores e tal, com o nosso acúmulo de gordura. Olha, eu vou te falar a verdade. Algo que a maioria dos especialistas fitness nunca vai te contar. Olha que interessante, é como isso soa como um segredo, né? Tipo assim, ó, vou falar um negócio, mas fica entre nós, tá? Isso é muito bom. Mesmo se você fizer cardio 1 hora por dia, não comer nada além de proteínas vegetais, malhar na academia 6 vezes por semana, seu corpo ainda vai continuar armazenando o máximo de gordura que puder. É para isso que ele foi programado, né? E esta é uma das razões pelas quais as pessoas têm tanta dificuldade em seguir coisas como a dieta low carb. Aqui ele já começa a arrebentar concorrentes, né? Dieta low carb. Porque mesmo se você não comer carboidratos, você ainda precisa comer proteína. E seu corpo apenas converte essa proteína em gordura. E em seguida, a armazena para os dias difíceis, que não existem mais. É por isso que tantas pessoas acabam falhando com a dieta low carb. Olha para você ver, explicando a causa raiz. Né? Por que a dieta low carb falhou? Né? Elas atingem um platô. E olha como que é lógico. Olha como essa explicação dele que é muito lógica. Muito lógico. E elas atingem um platô. Ou até mesmo recuperam todos os quilos que haviam perdido. Isso acontece muito. E isso pode acontecer não importa o quão dedicadas elas sejam. É um saco, eu sei, mas é isso que acontece. E esse não é um problema só da dieta low carb, mas também de qualquer outra dieta que você tente. Paleo, cetogênica, detox. Então, tipo assim, ó, cara, nada disso vai resolver. Nenhuma dessas soluções vai resolver, porque o problema é outro. A razão de nenhuma delas ter trazido uma perda de peso a longo prazo é porque nenhuma delas muda a relação do seu corpo com a gordura. Olha aí, ele já começa a introduzir que a dieta ela precisa mudar, a substância, a coisa ali, precisa mudar a relação do corpo com a gordura, né? Precisa trocar a programação de acumular gordura para queimar gordura, né? E isso acontece através das células. É porque nenhuma dessas muda a relação do seu corpo com a gordura. Elas não tiram ele do seu modo padrão, que é de acumular gordura. O que significa que você continuará lutando uma batalha perdida pelo resto de sua vida. Bom, é claro que há exceções, tá vendo? Ele não é exagerado, né? Ele fala que, beleza, você vai continuar lutando, mas existem exceções, é claro. Não é como se todo mundo fosse gordo. Todos nós temos aquela amiga super irritante que pode comer o que quiser sem engordar 1 quilo sequer. E todos nós podemos pensar em muitos atletas profissionais que também estão em ótima forma. Olha, quando se trata daquela amiga magra e irritante, a primeira coisa a se perguntar é quantos anos ela tem? Porque, olha, ele vai quebrar um mito aqui que existe, né? Que negócio é porque as pessoas conseguem emagrecer ou não. Ele vai quebrar esse mito que é muito massa isso aqui, porque você não vê isso aqui geralmente acontecendo em copo de emagrecimento, ó. Quantos anos ela tem? Porque na minha experiência o acúmulo de gordura chega para quase todos com o passar do tempo. E aquela amiga que pode comer quase qualquer coisa tem 20 e poucos anos. Provavelmente não poderá fazer isso sem ganhar peso quando chegar aos 40 ou mais. Agora, mesmo que a sua amiga magra seja realmente abençoada com o melhor metabolismo do mundo e continue magra para sempre, isso é algo extremamente raro. Portanto, faça um favor para você mesmo e esqueça ela por enquanto. Porque hoje eu estou falando sobre os outros 99,9% de nós. Aqueles que não nasceram com o metabolismo nas alturas.
E quando se trata de atletas profissionais, aqui está a verdade. Sim, eles estão em forma. Aqui ele fala essa coisa de atletas profissionais, porque lá no início da copy, depois vocês vão poder analisar ela, na lead, ele cria um bullet sobre a atletas profissionais. Então, um bullet é mais ou menos assim. Também vou te mostrar a verdade suja, o segredo sujo usado por atletas profissionais para continuarem sempre em seu peso, algo tipo assim. Então é um bullet bem interessante. Então ele coloca isso aqui no meio do mecanismo. Ó. Sim, eles estão em forma, mas isso é porque eles gastam centenas de milhares de reais por ano com personal trainers, nutricionistas e chefes particulares que cozinham alimentos caríssimos. Além disso, né, então ele está dando uma justificativa, né? Não é à toa, os caras não são fortes assim, não são magros assim, não, né? Tem uma justificativa, cara, né? Eles contratam personal, nutricionista, isso é muito caro. Além disso, eles se exercitam de 4 a 6 horas por dia, quase todos os dias. Mas não deixe esses atletas profissionais te enganarem. Eles também têm um segredinho sujo. E é algo que eles esperam que a maioria de nós, pessoas normais, nunca notem. Você já viu o que acontece com muitos desses atletas depois que eles envelhecem ou se aposentam? Eles quase sempre começam a engordar e a lutar contra o peso também. E se até eles que são considerados privilegiados estão passando por isso conforme envelhecem, que chance temos nós, pessoas normais? Agora, você pode estar se perguntando que realmente não temos nenhuma chance, especialmente porque agora você sabe que as suas células de gordura estão conversando entre si e que o idioma padrão é acumular, acumular, acumular. Então, se você tem lutado para alcançar seus objetivos de perda de peso ou para alcançar aquele corpo tonificado e em forma que você lutou por anos, então o fato de que seu corpo está normalmente no modo de manutenção de gordura pode ser incrivelmente frustrante. E eu realmente entendo. Aí ó, já vai para o mecanismo da solução. Mas o motivo pelo qual eu fiz este vídeo é para mostrar que nem tudo está perdido. Existe sim uma maneira de mudar o idioma padrão das suas células para queimar. E é algo tão fácil e eficaz que literalmente qualquer um pode fazer. Não importa se o seu metabolismo parece congelado agora ou se você já tentou. Olha que interessante, né? Ele dá um spoilerzinho do que virá a seguir. Né? Ele dá um spoilerzinho da solução, mas ele não entra na solução de fato. Isso que é interessante, né? No mecanismo, tanto no mecanismo da solução quanto do problema, na causa raiz, esse spoiler sempre tem que existir, essa preparação sempre tem que existir. Tanto no mecanismo do problema, geralmente ela vai existir através da gradualização, para preparar a pessoa a receber algo novo que você vai passar para ela. Mas no mecanismo da solução, isso daí serve para antecipação. Para você antecipar e criar curiosidade sobre o que você está prestes a contar, em vez de só sair jogando um assunto já na cara dela, entende? É algo tão eficaz, literalmente pode fazer, não importa se o metabolismo está congelado agora, ou se você já tentou e falhou mais dietas do que pode contar. Isso também é algo extremamente flexível e funciona para qualquer que seja o seu objetivo. Portanto, não importa se você está apenas tentando afinar sua cintura, ou se você está querendo perder uma grande quantidade de peso. Eu realmente acredito que o truque que eu estou prestes a compartilhar com você, né, ele está abrindo um loopzinho, pode fazer maravilhas em sua vida. E ele é baseado no trabalho do Dr. Michael Catarina, que é professor de neurocirurgia, química biológica e neurociência na Escola de Medicina de Universidade Johns Hopkins. E é um jeito garantido de realmente mudar a maneira como as suas células de gordura se comunicam. Em outras palavras, muda aquela coisa chamada sinalização das células de gordura, que mencionei no início. Então, ao invés de acumular gordura, né, então, ó, tá vendo como é conectado, né? O problema é que as células não estão se comunicando da forma certa, elas estão se comunicando para você acumular gordura. Esse método que eu vou te mostrar vai te ajudar a comunicar da forma certa para queimar gordura, né? Queimar gordura em forma de energia. Então, ao invés de acumular gordura, o seu corpo começa a queimar gordura de forma assustadora, sem que você precise pisar em uma academia, seguir uma dieta restritiva ou qualquer outra loucura que já deve ter feito para emagrecer. Olha, o Dr. Caterina foi o primeiro a descobrir esse tipo especial de receptor em seu corpo, chamado TRPV1. E a principal tarefa do TRPV1 é regular a temperatura do seu corpo e o uso da energia. Em outras palavras, o TRPV1 é como um termostato de baixo consumo de energia. Ele tenta manter metáfora, tá vendo? Ele já coloca uma metáfora já para simplificar, é um negócio complexo, um termo bem difícil. Então ele já coloca a metáfora ali para a pessoa não vazar da cópia, né? Ficar confusa. Ele tenta manter a temperatura do seu corpo na medida certa sem te causar problemas. Na maior parte do tempo, o trabalho do TRPV1 é muito fácil. Mas quando você começa a fazer atividades físicas muito intensas, isso aumenta seu fluxo sanguíneo e você começa a suar e sua temperatura corporal sobe. E como o TRPV1 é uma espécie de termostato de baixo consumo de energia, ele percebe que sua temperatura corporal está aumentando e diz para as suas células de gordura começarem a queimar para conseguir começar a queimar gordura para conseguir mais energia. Dessa forma, seu corpo pode lidar com o estresse físico que você está colocando nele, sem você superaquecer ou se sentir exausto. Galera, olha como faz sentido isso aqui, ó. Olha como que a explicação é lógica, bem seguindo aquele raciocínio de pontos lógicos, né?
isso faz isso, que gera isso, e por causa disso acontece isso, e aí você consegue fazer isso, e não sei o que mais. Olha como é lógico, olha como essa parte lógica é importante no mecanismo. Agora vamos fazer uma pausa por um segundo, porque quero ter certeza que você entendeu o que eu acabei de dizer. Isso aqui é muito interessante, às vezes eu faço isso também no mecanismo, tá? Quando é um assunto mais complexo, mais pesado, eu explico um pouquinho dele, e aí logo depois eu falo, vou fazer um resumo para garantir que você entendeu, ó. Tal e tal e tal, um resumo, sabe? Então ele fez isso aqui, ó. Agora nós vamos fazer uma pausa por um segundo, porque eu quero ter certeza que você entendeu o que eu acabei de dizer. Quando o TRPV1 é ativado dentro do seu corpo, ele diz para as células de gordura começarem a queimar para conseguir energia. Isso é muito importante. Na verdade, é a chave para tudo, porque isso significa que o TRPV1 pode realmente mudar a conversa que está acontecendo entre as células de gordura. Para que, em vez de todas as células acumularem gordura, elas trabalhem juntas para queimar a gordura. E a parte mais maluca é que essa mudança acontece quase imediatamente. E bom, aqui está a parte mais interessante. Embora uma forma de ativar os receptores TRPV1 seja por meio de exercícios super intensos, nos últimos anos os cientistas descobriram que também podemos ativar nossos receptores TRPV1 de uma maneira muito mais simples, apenas comendo um tempero comum. E essa especiaria é chamada de capsaicina. E é um composto encontrado nas pimentas vermelhas. Olha aqui, aquela coisa, né, de você não revelar o nome da solução. Às vezes, pode acontecer de você revelar. Só que você tem que quebrar a objeção logo em seguida. Você tem que mostrar que não é qualquer pimenta, né? Beleza, ele falou da pimenta aqui. Olha como que ele vai reverter isso, né? Porque se ele não reverter, a pessoa vai sair da copy e vai querer comer pimenta e pronto. Entende? Então, ele fala da pimenta, mas daí ele cria várias dificuldades para a pessoa usar uma pimenta comum. Então, é isso que eu faço quando eu revelo o ingrediente, a solução, logo de cara, assim, né? Se eu revelo, eu explico porque não é qualquer uma que vai funcionar, né? É essa específica e tem algum motivo. Você já deve ter ouvido que comer pimentas pode te ajudar a queimar gordura e acelerar seu metabolismo. Isso é 100% verdade, graças à capsaicina. Mas também tem um detalhe importante que você deve se atentar. Para que isso funcione, tá vendo? Ele já começou. Para isso funcionar tem que acontecer isso. Para que isso funcione, você precisa ingerir a capsaicina nas condições certas e nas dosagens certas. E eu vou te mostrar como fazer isso até o final do vídeo. E só para abrindo o loop, ó, tá vendo? Abrindo o loop. E só para você ter ideia como é a substância poderosa, os cientistas confirmaram repetidas vezes que a capsaicina na pimenta pode ativar seus receptores TRPV1, o que não só tira seu corpo do módulo de acúmulo de gordura e o coloca no modo de queima de gordura, como também acelera absurdamente seu metabolismo. Também teve estudos que mostraram que a quantidade certa de capsaicina pode te ajudar a manter o peso depois de perder ele. Isso é uma ótima notícia. Afinal, quem nunca experimentou aquele efeito sanfona quando fez dieta? É a coisa mais frustrante de todas. E veja só, de acordo com estudos realizados em humanos e animais, tomar a dosagem certa de capsaicina ajuda a silenciar a leptina, o hormônio da fome, e reduzir os desejos por comida, ajuda a regular o açúcar no sangue, mantém os níveis de triglicéridos, gordura na corrente sanguínea sob controle, promove níveis saudáveis de colesterol e auxilia na circulação e na saúde do coração. Em outras palavras, seus receptores TRPV1 amam a capsaicina. E é por isso que os cientistas costumam chamar os receptores TRPV1 por outro nome. E esse nome é receptores de capsaicina. O que faz todo sentido. Afinal, por um lado, é bem estranho o fato de nós termos um sensor de pimenta embutido no nosso corpo. Mas por outro lado é incrível, porque isso significa que os receptores TRPV1 em seu corpo realmente podem ser ativados a partir da capsaicina, que está dentro das pimentas. E quando essa ativação acontece, você realmente pode começar a queimar gordura, acelerar seu metabolismo e ter mais energia também. Além disso, o que é realmente incrível é que você tem receptores TRPV1 em todo o seu corpo. Então, quando ativa eles, você começa a queimar gordura em todos os lugares ao mesmo tempo. Em outras palavras, você não vai conseguir apenas atingir a gordura da barriga, do pescoço ou de outro lugar específico do corpo. Em vez disso, você libera chamado algo de liberação total de gordura. E essa descoberta que eu mencionei no início dessa apresentação, e que vai fazer você queimar gordura de todos os lugares do seu corpo, mesmo naqueles que pareciam ser impossíveis de atingir. E como prova disso, né, isso aqui é um negócio muito forte, né, então ele já taca a prova em seguida, porque você vai queimar gordura do corpo tudo de uma vez, é uma promessa bem forte. E como prova disso, quero te mostrar um estudo duplo cego, randomizado e controlado por placebo, envolvendo 44 participantes humanos, publicado na revista Bioscience, Biotechnology e Biochemistry. Nesse estudo, os pesquisadores descobriram que as pessoas que consumiram capsaicina queimaram significativamente mais gordura em todo o corpo do que aquelas que não consumiram, levando os pesquisadores a concluir que tomar um suplemento de capsaicina regularmente, então já começa a introduzir um suplemento, entende? A pimenta, depois ele fala que a pimenta é muito forte, não sei o que mais, né? Então tem que ser na dose certa, tem que ser no negócio certo. Ele vai explicar mais sobre isso daqui a pouco, eu acho. Se eu não me engano, ele explica assim. E já coloca um suplemento aqui no meio, né?
aumentar o gasto de energia e a queima de gordura em humanos, especialmente aqueles com alto IMC. Enquanto isso, em outro estudo importante, também controlado por placebo, duplo cego e randomizado, publicado no American Journal of Clinical Nutrition, os pesquisadores dividiram 40 homens e 40 mulheres em dois grupos. O primeiro grupo recebeu capsaicina todos os dias e o segundo grupo recebeu um placebo, ou seja, nada. O estudo durou 12 semanas e no final os pesquisadores descobriram que o grupo da capsaicina viu uma diminuição significativa na gordura da barriga e perdeu quase o dobro do peso corporal total em comparação com o grupo do placebo em média. Já em um estudo de 2016, publicado no jornal Biomedical Optics, que foi, como você já deve ter adivinhado, duplo cego, randomizado e controlado por placebo, 20 participantes humanos receberam capsaicina ou uma pílula de placebo todos os dias. E no final do estudo, os pesquisadores descobriram que o grupo da capsaicina aumentou o potencial de queima de gordura em 46,4%, enquanto o grupo de placebo não viu nenhuma melhora em nada. E ainda tem mais. Um estudo publicado no Journal of Obesity descobriu que a capsaicina ajuda a manter os níveis saudáveis de açúcar no sangue e pode reduzir a inflamação induzida na obesidade. Um importante estudo publicado na revista Cardiovascular Diabetology descobriu que tomar capsaicina leva à perda de peso a longo prazo e aumenta a queima de gordura. E um estudo de 2017, publicado no International Journal of Obesity, descobriu que não apenas a capsaicina ativa os receptores, mas também aumenta significativamente o metabolismo e o potencial de queima de gordura. Né? Aí aqui, ó, o mecanismo acaba. E ele continua falando, eu vou ler só uma parte aqui para vocês verem, e um adendo, tá? Você vê que é muito científico essa parte, né? Isso aqui no Brasil não funciona, tá? Se você for copiar e colar isso aqui no Brasil, não vai funcionar. É muito científico, você não tem necessidade, tá? Então, se você for adaptar algo parecido para o Brasil, você tem que fazer um mecanismo muito mais simples, né? O início desse mecanismo é ótimo, você poderia usar algo bem parecido. Agora, na hora que vai chegando pro final, que ele começa a estar com esse monte de prova, não é tão necessário aqui no Brasil, tá? Porque não tá sofisticado. Aqui ele taca 1 milhão de provas porque o público tá super sofisticado, entende? Tá hiper sofisticado. Então, ele precisa provar de todas as formas que aquilo ali vai ajudar a pessoa e tal, porque as mulheres não acreditam em quase nada lá, porque existem muitas soluções, né? Mas aqui acaba o mecanismo, né? E para você ver que se você for usar algo parecido, né? Dosar a mão nas provas, nos estudos científicos, porque aqui no Brasil não tem necessidade de ser tão pesado igual ele é, tá? Aí que ele fala, ó, poderia continuar o dia todo, a quantidade de pesquisa sobre capsaicina é realmente impressionante, mas o que você realmente quer saber basta comer algumas pimentas para queimar a gordura de todo o corpo, acelerar o metabolismo e conseguir aquele corpo dos sonhos? Infelizmente a resposta é não. Primeiro, ele dá motivos, né? Por que você não pode só comer a pimenta? Porque não é qualquer tipo de pimenta que vai te ajudar a queimar gordura. Veja bem, a quantidade de capsaicina varia muito de pimenta para pimenta. Por sorte, existe algo chamado de escala de Scoville, que foi inventado em 1912 pelo farmacêutico norte-americano Wilbur Scoville. Essa escala serve para medir a quantidade de capsaicina presente nas pimentas, também conhecido como grau de calor. Para você ter uma ideia, o pimentão tem tem um menor nível, 0 unidades. Já a pimenta japaleno possui entre 2.500 e 5.000 unidades. Diferença grande, não é? Bom, mas apesar disso, a pimenta japaleno não é a melhor opção disponível. Na verdade, existe uma forma muito mais potente, a pimenta caiena. A pimenta caiena tem entre 30.000 e 50.000 unidades de calor, ou seja, quase 10 vezes mais capsaicina. Mas infelizmente isso não significa que você pode comer pimenta caiena todo dia para emagrecer. E o motivo tem a ver, tá vendo? O motivo, se fala uma coisa, reason why. Fala uma coisa, reason why, motivo. E o motivo tem a ver com aquele detalhe importante que eu mencionei alguns minutos atrás. Veja, espera só um minutinho, galera. Voltando, veja, embora a pimenta possa ser ótima para sua dieta, a quantidade de pimenta necessária para mudar os sinais da célula de gordura, de acumular para queimar e ativar o processo de liberação total de gordura no seu corpo é incrivelmente alto. Tão alto que mesmo se você for um fanático por pimenta, vai acabar parando no hospital com indigestão. E isso muito antes sequer de chegar perto da quantidade de pimenta necessária para colocar seu corpo no modo de queimar gordura. É por isso que em praticamente todos os estudos que eu acabei de compartilhar com você, e também nas dezenas de outros estudos que eu não compartilhei, eles usaram suplementos ao invés da pimenta em si, entende? Ó, então vai construindo a coisa. Tem uma cópia de diabetes que está lá na lista do CF das cópias, 10 cópias brasileiras que mais estão vendendo. Essa cópia, os caras carregam a cópia inteira um negócio de um chá. De um chá, e esse chá é maravilhoso, e não sei o que mais, não sei o que mais. Na hora que chega na hora da revelação do produto, de construção do produto, né, que é o Product Build-Up, os caras falam assim, ó, mas esse chá, a gente achou melhor colocar ele em pequenas cápsulas, misturar a fórmula, porque assim seria mais fácil, é só tomar tal, e criamos o produto tal. Então, olha que interessante, eles carregam a pessoa toda com uma crença, na que chega no final, trocam essa crença, né, pegam toda a coisa do chá e passam para uma cápsula. Aqui ele fez a mesma coisa, né,
Pegou a credibilidade do negócio da pimenta, provou que a pimenta é a maravilha, que resolve tudo, mas você não pode comer a pimenta, então é melhor tomar um suplemento. Eles usaram suplementos ao invés da pimenta em si. Como é um suplemento, você consegue utilizar uma concentração maior de pimenta e, consequentemente, de capsaicina, o que significa que você pode ter todos os benefícios de queimar a gordura dessa substância sem ficar doente. No entanto, ainda é preciso ficar atento. Veja, mesmo sabendo que a capsaicina é a chave secreta para ativar a queima de gordura no corpo, e que suplementos são à base de pimenta caiena são a fonte perfeita dessa substância, eu nunca indiquei nenhum produto com pimenta caiena para meus amigos ou clientes. Por quê? Reason why? Mesmo se tratando de suplementos, é preciso ter cuidado com a dosagem da pimenta, principalmente no caso da caiena, que é muito forte. Doses muito altas podem causar azia e desconforto. Já doses baixas jogam o poder da capsaicina no lixo, ou seja, precisa ser muito bem calculado. E a maioria desses produtos não dá a mínima para isso, porque dá muito trabalho. Realizar todos os testes necessários exige muito dinheiro. Olha, não vou mentir, eu fiquei furioso por ver tanto potencial sendo desperdiçado. Eu sabia que precisava encontrar uma solução urgente, né? Galera, a gente aqui já está na construção do produto, né? Eu só estou levando isso aqui para fazer mais sentido, né? Para analisar só o mecanismo. Se eu analisar só o mecanismo, fica sem sentido. Aqui, você vê como que ele sai do mecanismo e chega até o produto. Eu sabia que precisava encontrar uma solução urgente para disponibilizar para o maior número de pessoas. Afinal, quando eu descobri que a capsaicina ativa os receptores TRPV1 em nosso corpo e que isso muda a maneira como as células de gordura se comunicam e pode colocar nosso corpo em modo de queima de gordura rapidamente e em seguida manter ele por muito tempo, imediatamente senti que essa era uma das descobertas mais importantes de peso que eu já vi. E foi por causa disso que eu não desisti. Cerca de um ano atrás, depois de esgotar minha lista de contatos na indústria e passar mais de 24 horas negociando, encontrei um fornecedor que aceitou ajudar o meu desafio, né? Criar o suplemento de queima de gordura. Tá vendo como que o negócio não é do dia pra noite? Não, tem um trabalho na criação do produto, tá? O nosso foco é mecanismo aqui, mas só para vocês verem como tem um trabalho na criação do produto, né? O produto é a coisa que tem a solução. Então, isso é importante ter essa diferenciação também, né? Então, mecanismo do problema, mecanismo da solução, né? Quando tem mecanismo do problema, quando não tem só solução, por exemplo, o produto vai encapsular essa solução. Então, o produto é só uma coisa que tem a solução dentro. Então, é importante vocês pensarem nisso, né? Que não é a mesma coisa, né? O seu produto não é o mecanismo da solução. O seu produto contém o mecanismo da solução. Isso faz toda a diferença para você mostrar, né, como esse trabalho foi feito de construção. Encontrei um fornecedor que aceitou me ajudar em um desafio, criar o suplemento de queima de gordura mais poderoso de todos os tempos, com a concentração exata de pimenta caiena e com mais ingredientes com comprovação científica de resultados, para aumentar ainda mais o poder de queima de gordura da capsaicina. Não foi fácil, na verdade, testamos uma dezena de fórmulas e gastamos milhares de reais em pesquisa, desenvolvimento e fabricação. Mas finalmente, depois de uma fortuna gasta e muitas noites sem dormir, tínhamos algo que estávamos extremamente orgulhosos em chamar, e ele se chama Burn. Aí começa a falar do Burn aqui, que é o produto que o Stefan fez essa copy, né? Essa cópia é do Vershared, é uma empresa muito grande, fitness, lá dos Estados Unidos, então é uma empresa que fatura aí milhões e milhões por ano, centenas de milhões. Então as cópias, o Stefan faz várias cópias dele. Então é bem interessante ver como que funciona, né? E a quantidade de provas que eles têm que usar nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, como eu já disse, não é necessário tanta prova, tanta ciência assim, que fica até cansativo. As pessoas aqui não estão acostumadas com isso, tá? Então você tem que ser muito mais emocional, muito mais tranquilo, muito mais leve nas provas, né? E construir o seu argumento. Mas aqui é uma ótima copy de emagrecimento com um mecanismo muito forte para vocês analisarem e ver um mecanismo que já vendeu mais de 100 milhões de dólares. Fechou, galera? Então é isso. Até mais.